Acho que a gente precisa, acima de tudo, refletir, a partir da educação, a perspectiva da concepção pedagógica, da teoria pedagógica que subjaz a essa prática, né? Que a gente sabe que enfatiza muito a disciplina, a ordem, uma concepção de cidadania, de civismo muito voltado para a adequação, não é? Para a inserção no contexto de uma sociedade. E entender que essa concepção, ela já é uma concepção muito contestada do ponto de vista da teoria pedagógica, porque ela é absolutamente tradicional. É uma concepção que é uma concepção que vem sendo gestada ao longo da modernidade, mas que se mostrou insuficiente para dar conta da promoção de uma sociedade efetivamente mais justa. Né? Uma concepção que vê a escola como uma instância exterior à sociedade, como se dela ela não sofresse influências e como se também ela tivesse uma função absolutamente corretora, né? Como se a sociedade fosse problemática e necessariamente ela necessitasse ser corrigida pela instituição escolar. Então é uma visão muito redentora, uma visão muito idealizada do papel da educação no sentido de conformação de uma sociedade. Do ponto de vista da sociologia, a gente pensa em duas coisas. Uma, como que a sociedade, os próprios alunos introjetam ou respaldam essa proposta de educação militar, e pensamos também do ponto de vista das teorias da violência. Então essas duas perspectivas da aceitação social e de como se concebe a violência, que eu creio que vão ser importantes para esse nosso debate do ponto de vista da sociologia. A questão da sociedade é porque está claro ali nos depoimentos e na forma como está se expresso que, como o colega colocou, existe algo a ser posto como uma crise da educação brasileira e se oferece a educação militar como uma alternativa que, na verdade, não foge ao discurso dessa perspectiva de educação que está sendo criticada. Na verdade, seria uma aproximação, como o colega comenta, sobre a educação pública, algo mais próximo da educação privada, mas a questão de como a sociedade aceita isso é porque pensa que existe uma crise, parte de uma ideia de crise da educação pública e que essa escola militar seria uma saída, e mais que isso, é uma introjeção, é um assumimento consciente ou inconsciente de que a disciplina militar é necessária para a educação desses jovens, desses adolescentes e crianças. Então, como a sociologia vai pensar como que é formado esse consenso social que leva a crer que a educação que está sendo aplicada nesses colégios militares do estado de Goiás seria algo melhor para a perspectiva para a educação. E isso é tão assim introjetado na consciência social que a gente costuma ver, por exemplo, os pais, quando quer ameaçar o filho, uma criança, eles falam, você está teimando, eu vou chamar a polícia para você. Porque se tem uma ideia, um consenso de que a polícia é uma instituição de controle e a família também exerce, consciente ou inconscientemente, essa função de controle, mais do que da educação ou da formação humanística ou da formação social e política do jovem. Muitas vezes se pensa muito nessa ideia de controle e se pensa, se existe em relação à violência, um consenso sobre o medo de uma violência abstrata, que é algo formado no dia a dia pelos meios de comunicação, pelas notícias que estão na mídia, pela retórica da guerra contra as drogas, da guerra contra o crime, dos crimes bárbaros, da necessidade de mudar a legislação penal e etc. Tudo isso é socialmente construído e forma um consenso de que eu estou com medo da violência, embora eu não consiga expressar conscientemente de qual violência é essa que eu estou com medo.
Então, essa ideia de consenso leva as pessoas a colocar, não, precisa de mais segurança, precisa de mais instituição militar, e isso dentro das escolas, seja colocando a polícia militar dentro das escolas que são controladas por civis, seja num modelo mais avançado dessa perspectiva, que seria o modelo das escolas militares, né? Mas então como que é será que essa presença da instituição militar não é também uma violência? Então, sim, é essa questão a ser colocada. Porque o que o colega coloca é muito sintomático, né? Porque esse discurso da violência, ele endossa, então, atitudes que são absolutamente reacionárias e conservadoras. Porque, no fim das contas, o que eu faço através de uma instituição como essa é não tolerar aquele que discorda, muitas vezes, não é? Não aceitar a divergência, não aceitar a diferença. Então, o que se propõe é uma homogeneização. Isso a gente vê, inclusive, e acho que, sobretudo, o exemplo mais claro é a questão da padronização do uniforme. O primeiro motivo de um uniforme, acho que a maioria das escolas fazem isso, é para uma questão de segurança também, acho que há uma dimensão lícita, né, na questão relacionada a isso. Contudo, o que a gente vê na educação militar é uma padronização extrema, não é? Que na retórica tem a ver justamente com a ausência, e aí a questão da violência talvez simbólica, né? Ou seja, o seu modo de vida, a sua individualidade, o seu contexto, a sua história, isso não é válido diante daquilo que é um valor mais desejado por todos, que é essa visão corporativista de uma sociedade homogênea, em que a individualidade se anula em nome e em favor de uma igualdade, de uma segurança, de uma estabilidade, não é? Então, é uma concepção de cidadania, a meu ver, um pouco torta, porque no fim das contas você não consegue prover condições para que a sociedade de fato se torne mais igualitária, porque a sociedade igualitária não significa anular as diferenças, mas anular as desigualdades. O problema de uma concepção pedagógica liberal e tradicional como essa é que ela naturaliza, em prol da igualdade, ela ignora a diferença, ela não aceita a diferença, ela não aceita o comportamento desviante, né? Ela não aceita um cabelo diferente, como se isso por si só fosse um problema, não é? Como se a individualidade, uma opinião divergente, tão necessária para o diálogo, para a construção de uma sociedade mais democrática, fosse problemática. Então, no fim das contas, eu acredito que me preocupa pensar o tipo de cidadão efetivamente que sai de uma instituição como essa e como isso, e que valores conformam, né, uma sociedade que no fim das contas não será essa sociedade que a gente acredita que a educação possui um papel, sim. Não é a única instância, né? Acho que o problema de uma visão redentora também é você transformar a educação, a instituição, né, a educação formal, da única instância de transformação social. A educação, juntamente com outras instâncias, é que concorrerá para a formação de uma sociedade mais justa. Mas essa visão redentora, ela assume esse papel corretor, né? Que muitas vezes esse discurso de controle ele tá excluído na sociedade de uma forma geral. Mas quando ele vai para dentro da escola, né, isso é muito claro, porque a história é muito fértil em exemplos de como regimes, vamos usar a expressão ditatorial, né, para inclusive reverberar um pouco do nosso passado recente da ditadura militar, como a educação e a instituição escolar ela foi utilizada justamente para isso, para o conformismo, para a não contestação e para a promoção da desigualdade, porque no fim das contas eram regimes que beneficiaram apenas uma parcela da sociedade, né, no qual eles se estabeleceram. Isso o colega fala sobre, primeiro em relação à questão da educação como base para a transformação social, para atingir uma sociedade igualitária. A educação ela vai refletir as bases materiais da sociedade. Então, a educação em si só, em abstrato, não é algo que vai transformar a sociedade. Eu concordo com essa perspectiva de que tem que se pensar, ou seja, a educação, para se pensar transformar a sociedade, tem que se partir das questões sobre o que a gente quer transformar ou criticar na sociedade atual, né? E não reafirmar padrões que são extremamente conservadores, né? De uma maneira. E outro aspecto que casa com essas questões que estão sendo colocadas é a análise que nós fizemos do regulamento disciplinar da escola, porque
são regras, por exemplo, usar óculos com lentes ou armações de cores esdrúxulas, boné, tiaras, não poder deixar a mecha do cabelo, usar cabelo pintado, etc. Até isso, que são coisas aparentemente pequenas, interferem na formação de uma identidade de um sujeito social. Quando eu falo identidade de um sujeito social, é o sujeito que ele é um jovem que assume um traço de aparência física, e muitas vezes ele está se dispondo a negociar essa identidade dele com os outros membros da sociedade e defender essa aparência, essa identidade que ele está assumindo. E isso vai sendo construído, sem que isso seja necessária uma intervenção de fora para dentro, de que impor uma identidade única, né, dentro disso. E aí, na verdade, a discussão vai mais além disso, porque a questão da militarização de vários aspectos da vida. O problema, a meu ver, é que a teoria pedagógica que subjaz a essa prática educativa, ela tem uma matriz muito liberal, não é? Porque a gente sabe que o militarismo está associado à direita, à extrema-direita, historicamente isso acontece. E o que a concepção liberal de educação, né, e a própria ideologia liberal, e aí no nosso atual contexto neoliberal endossa, é justamente a ideia de que o fracasso ou o sucesso do sujeito depende unicamente dele. Depende da capacidade que o sujeito tem de inserir-se e adequar-se a uma sociedade. Então, o que, além dessa concepção liberal de uma pedagogia tradicional, com ênfase na autoridade, aquela em que o professor ainda é uma figura de autoridade, em que a instituição ela tem esse papel conformador, não é? Em que você investe muito mais na heteronomia, ou seja, quando o sujeito não é autônomo das suas próprias regras, né? Ele segue as regras dos outros, né? Então, esse padrão de sociedade, ele não consegue, de fato, dar acesso àqueles que são marginalizados, não é? E aí a própria noção de marginalidade é muito interessante, porque numa perspectiva militar e de senso comum, marginal não é só o que está à margem. O que está à margem é estigmatizado, não é? Então, e essa estigmatização passa justamente, muitas vezes, pela perspectiva de que ele não vai ter a capacidade, não é? Então, se ele não se inseriu, é porque ele não teve capacidade para isso. Então, a culpa da sua marginalização não é do sistema educacional. E você naturaliza, então, essa desigualdade, porque acho que isso é muito importante ressaltar. Não se trata, né, como nós já abordamos, de demonizar unicamente a instituição de ensino que insiste na perspectiva militarista. Porque eu acho que, a meu ver, né, o que a instituição militar faz, muitas vezes, é reverberar de uma forma muito mais significativa e evidente uma concepção de educação que está permeada nessa sociedade, que naturaliza a existência de dois modelos educacionais, né? E quer dizer, então, você naturaliza o fato de que algumas pessoas têm acesso a um sistema de ensino que eles consideram interessante, que geralmente é o privado, e dentro do ensino público a escola militar se mostra como a melhor alternativa. E aquele que não tem acesso, lá só lamento, né? Sinto muito. Infelizmente ele não vai ter acesso, e isso é quase que uma culpa dele, né? Ou seja, o discurso, você não percebe a desigualdade de oportunidades. Por isso que, a meu ver, é muito pernicioso, porque você insiste, inclusive, e também porque há uma concepção não apenas tradicional, mas muito tecnicista, em que você entende que o propósito da instituição escolar é sobretudo, não é, a preparação para o mercado de trabalho ou para o êxito em exames de seleção, como vestibular ou Enem. Avaliações que também são utilizadas muitas vezes para medir a qualidade do ensino, quando a gente sabe que, no fim das contas, educar é muito mais do que isso. Né? Educar é muito mais do que para que o sujeito saiba fazer alguma coisa, não é? Mas, quer dizer, então essa é uma concepção generalizada na sociedade. Isso não é uma exclusividade do ensino militar, mas que às vezes eu acredito que o ensino militar acaba assumindo isso de uma forma muito clara, e a própria ideia de oportunidade, não é? A ideia também de privilegiar aqueles que estão ali dentro. Olha, vocês que estão aqui, vocês têm uma oportunidade diferenciada, não é? E devem aproveitar e devem valorizar, né? Até mesmo para endossar esse discurso de corporativismo da própria instituição.
Professor Júlio, eu queria que você falasse um pouco sobre a concepção da cidadania que está sendo difundida dentro, né, de acordo com o sistema, né, de controle, mas também com aquilo que os professores trabalham em sala, devido ao fato deles falarem que tem total liberdade para trabalhar em sala. Então, essa concepção de cidadania, que cidadania é essa? Pelos vídeos que a gente viu, foi informado que as aulas de cidadania ficam a cargo dos militares, né? Que associam essa palavra cidadania às ideias de civismo e patriotismo, que é um pouco da concepção da educação moral e cívica lá da época da ditadura militar, ou que na verdade aquilo era uma expressão da doutrina de segurança nacional que existia ou que existe no mundo atualmente a partir das escolas, da Escola Superior de Guerra, das escolas militares, né, da Escola das Américas. Então, essa perspectiva de educação moral e cívica, associando-se à cidadania, não só é restrita, como é desvirtuada, no sentido de que é uma cidadania sobre a obediência, uma cidadania sobre o respeito ao poder instituído, uma cidadania que pensa na ideia do respeito incondicional e na obediência incondicional, e que isso é próprio da instituição militar, como a hierarquia, a própria instituição militar, ou seja, então essa ideia de cidadania, ela está totalmente fora ou contrária a uma concepção de cidadania pensada a partir do Estado democrático, ou da democracia. Como a gente analisando o regulamento disciplinar, a gente percebe que é uma instituição, um regulamento de exceção, pensando no conceito teórico do que é o estado de exceção. Você prevê várias regras aqui que são incompatíveis com a Constituição Federal, como, por exemplo, o direito de petição, que é a possibilidade de se peticionar qualquer órgão, autoridade pública, para questionar qualquer situação como cidadão, né? E aparentemente existe um dispositivo que proíbe esse direito, ou esse direito à diversidade, ou o exercício de opiniões políticas, ou que não está claro também, não fica muito claro o que seria a proibição de exercer atividade político-partidária, embora isso esteja também em outros regulamentos, outras escolas, etc. Mas a proibição de provocar ou tomar parte em manifestação de natureza política dentro da escola é algo muito questionável dentro da ordem democrática colocada pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque a formação escolar teria de incluir a participação política. E, por exemplo, uma manifestação de estudantes contra o aumento da passagem na cidade é algo que, dentro dessa perspectiva aqui, seria veementemente condenada, e é uma atitude cidadã, por exemplo, uma atitude cidadã extremamente válida no contexto de cidadania, ou de participação política, ou de ter opinião política. Mas isso é um pouco também fruto dessa visão que o colega professor Rafael trata, dessa perspectiva tecnicista, porque a partir do momento que você entende que a função da escola é formar para o vestibular e um aprendizado bancário, quantitativo, então isso por si só legitima que a participação política não seria relevante para esse objetivo que os pais ou que a própria pessoa já entendeu de antemão que é necessário, que é o objetivo que ela busca. Então aí já tem essa própria aceitação social do modelo.